Esta é a Rádio Cidade Alta FM, 87,9 MHz, CYR 424, canal 200, uma emissora da Associação Rádio Comunitária Cidade Alta, Alta Floresta, Mato Grosso. Alta Floresta, Mato Grosso. 13h03. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Entrevistas, musicais, agenda cultural, educação, sustentabilidade e meio ambiente, arte independente. Programa Satélite na Floresta, onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. Toda semana na Rádio Comunitária Cidade Alta. Boa tarde, caríssimos ouvintes. Estamos começando aqui mais um programa Satélite na Floresta, aqui pela Rádio Comunitária Cidade Alta 87.9 FM. Este é o programa de número 34. Sou o que sou porque eu vivo da minha maneira. E hoje nós temos aqui um papo muito bacana, um papo muito interessante e um papo também muito pertinente e sério. Nós teremos aqui o pessoal do TEAF. Nós vamos falar sobre várias questões envolvendo a arte, tanto aqui na cidade de Alta Floresta, como a arte em geral no Brasil. Então, o pessoal do TEAF, nas figuras aí de Ronaldo, Jean e Angélica, estão aí chegando já aqui para conversar conosco. E hoje o papo vai ser então sobre arte. O tema de hoje é reflexões sobre o momento presente. Quais relações existem entre o Estado e a produção artística? Este é o programa Satélite na Floresta entrando em órbita neste momento. Sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meio do caminho. Caríssimos ouvintes, é o seguinte, nós vamos começar agora apresentando para vocês uma sequência de uma entrevista que nós começamos a semana passada com o pessoal lá de Balsas, no Maranhão. Inclusive, a banda, ela chama-se Amanda Soltier Rock Band, e aí tem um camaradaço lá, que é o Joab. A gente está em contato e ele mandou pra gente aí um material da banda. E nós vamos continuar aqui ouvindo o pessoal da banda falando um pouquinho sobre os projetos, sobre o que está acontecendo lá. A semana passada a gente falou com o Joab Nalves, lá de Balsas, Maranhão. E a gente continua agora falando com o pessoal de Balsas, mas agora com a Amanda Soltier, que é a vocalista da banda. Então a Amanda é a vocalista, o Jaime é o letrista da banda, Rafael no violão, Luciano Bocão na bateria e o Joabi no contrabaixo e na produção musical, o pessoal lá de Balsas. Então a gente continua agora ouvindo a entrevista e vamos também ouvir duas canções da galera lá, Refugiados e Se Você Fosse do Mal. E aí eu já volto, já, aqui com o pessoal do TEAF, para a gente conversar um pouco sobre a situação atual, a arte aqui em Alta Floresta, a arte pelo Brasil. Eu sou André Pereira, esse é o programa Satélite na Floresta e vamos lá então com Amanda Soltier Rock Band agora com vocês, lá no Genealogia da Música. Genealogia da Música. Boa tarde, galera. Eu sou Amanda Soltier, aqui de Balsas, no interior do Maranhão. E venho na estrada aí da música há mais de 10 anos. Vários acertos, vários erros. Passei por várias bandas, várias formações. E agora, depois de muito tempo, senti a necessidade de montar um trabalho autoral. E para isso,
resolvi convidar um amigo de longa data, multi-instrumentista, que é o Joab Nalve. Eu quero o gosto dos prazeres em meus dedos, te ganhar. Daí ele ficou responsável por toda a parte de criação, produção e harmonia do CD. As letras já são composições do meu esposo. São letras fortes, letras ásperas, como vocês puderam observar. Te apaixonada. Meus olhos não aguentam mais ver, meus ouvidos não suportam mais escutar choros, lamentos, mortes nas sombras perdidas no altar. Milhares de corpos enfileirados, mortos em decomposição, salitre, enxofre e pólvora, e mais sangue inocente no chão. Louvores à guerra diária, louvores à destruição. Em meu mundo fechado presinto as dores dessa geração. O amor não está acima de tudo que aconteceu com os homens. Estão cegos, surdos e mudos. Cadê o clamado de paz? O amor não está acima de tudo que aconteceu com os homens. Estão cegos, surdos e mudos. Eu posso dizer que esse trabalho foi feito por pessoas que amam a música, vivem da música, vivem a música e, acima de tudo, amam e vivem o velho bom rock and roll. E esperamos um dia estar aí tocando para vocês. Eu quero ser o teu lado bom. Se você fosse do mal, megera indomável no corpo de geisha. Juro que deixava de te amar, fazer da vida um rosário de queixas. Dava um jeito de te exorcizar, lavava com água benta teus cabelos de medusa. Escreveria com fogo em tua testa os 100.000 nomes de Deus. Você é do bem, meu bem, me faz um mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz um mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz um mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz um mal tão bem. Do bem, do bem.
você fosse do mal, megera indomável no corpo de geisha. Juro que deixava de te amar, fazer da vida um rosário de queixas. Dava um jeito de te exorcizar, lavava com água benta teus cabelos de medusa. Escreveria com fogo em tua testa os 100.000 nomes de Deus. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Do bem, do bem. Se você fosse do mal, eu dobrava esquinas pra não te encontrar. Mudava 1000 vezes de endereço, virava minha alma do avesso. De cidade de pernas pro ar, só pra não te ver passar. Não perderia mais meu sono, pensando em como te agradar. Como um cão sem dono, disputando migalhas de carinho. Nunca mais alegria racionada, não trocaria mais por nada o prazer de ser feliz sozinho. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Você é do bem, meu bem, me faz o mal tão bem. Do bem, do Genealogia da música. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. If you want my love. É isso aí, caríssimos ouvintes, vocês acabaram de ouvir aí Amanda Soutier, lá de Balsas, Maranhão. Grande abraço aí pro Joab, camaradaço nosso aí, acompanha a gente sempre e estamos nessa parceria. Vocês ouviram aí 2 canções da banda, Refugiados e Se Você Fosse do Mal. Nós estamos agora aqui no programa Satélite na Floresta, edição de número 34. Prezadíssimos, prezadíssimas ouvintes, estamos aqui com os integrantes, parte dos integrantes aí do Teatro Experimental de Alta Floresta. Está aqui ao meu lado o Ronaldo Adriano, Angélica Miller e Jean Nunes, representando aqui o Teatro Experimental de Alta Floresta, e hoje nós vamos trocar muitas ideias aqui. E vou lembrar vocês também que essa semana é a semana do Dia da Criança, então hoje nós preparamos aqui até um bloco especial para as crianças. Então a gente vai vamos começar a nossa conversa aqui, e depois no segundo bloco a gente vai ouvir aí algumas músicas dedicadas às crianças, mas músicas que não subestimam a inteligência das crianças, e essa semana, quarta-feira, dia 12, né, o dia delas. Então nós teremos aqui um bloco especial para as crianças também. Programa Satélite na Floresta tem pesquisa, direção e apresentação André Pereira, produção TEAF, Teatro Experimental de Alta Floresta, e pós-produção Mundo Psiconáutico. Take care of business right now.
você quer falar conosco, ligue pelo telefone 3521-8275. Se você é compositor, músico, possui banda e tem material gravado, envie-nos pelo e-mail programa Satélite na Floresta. Quer também acompanhar as imagens, o que está acontecendo na nossa programação pelas imagens, você entra lá no Facebook e acessa também pelo nome lá, Programa Satélite na Floresta. Muito bem, eu tenho que agradecer aqui demais a presença da galera do TEAF. Muitíssimo obrigado, Ronaldo, Angélica e Jean, pela presença de vocês aqui hoje, nesse sábado. Aí, André, nós que agradecemos. Boa tarde aí, boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez. Angélica, eu agradeço também, você está aqui hoje pela primeira vez, né, Angélica? Pela primeira vez, apesar do grupo já ter participado outras vezes. Isso. Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui no programa Satélite na Floresta. Maravilha, Angélica. A gente que agradece, e o Jean, que é nosso parceiro aí sempre, né, Jean? Tá sempre por aí, né? Salve, galera, mais uma vez, prazer, viu, André? Satélite na Floresta aí, sempre levando o melhor aí pra galera. Muito bom. Legal, Jean. A gente agradece mais uma vez a presença de vocês aqui, porque vai ser muito importante, visto que hoje nós temos um tema que a gente acredita que é um tema pertinente a gente levantar agora. Nós estamos vivendo um momento de mudanças no país, né? Um momento agora em que nós estamos sentindo aí algumas transformações. Alguns acreditam que para melhor, outros acreditam que não tanto assim. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a situação atual. Tanto que o tema hoje, galera, é o seguinte: reflexões sobre o momento presente e também quais as relações existentes entre o Estado e a produção de arte no país. Olha só, é uma questão que a gente queria levantar e a gente queria que através dessa nossa conversa hoje, os ouvintes eles pudessem entender um pouquinho sobre a importância, muitas vezes, da atuação no Estado na fomentação de arte e cultura no país, visto que alguns propagam, eu vejo pela internet, pelas redes sociais, que não deveria haver esse tipo de fomentação e que a arte ela poderia caminhar pelos seus próprios pés no mercado livre e que seria muito melhor para os artistas e seria muito melhor para as pessoas que consomem arte, inclusive. Eu já vi assim, afirmações nesse tipo. Então, hoje seria um momento que nós teríamos aqui para podermos levantar ideias, vocês inclusive que trabalham com um ponto de cultura, que é o teatro experimental, um ponto de cultura, e a gente já falou aqui, eu lembro até que o Ronaldo explicou o que era um ponto de cultura, utilizando a fala do Gilberto Gil sobre os doins culturais. Achei muito interessante. Hoje a gente retoma rapidamente isso daí também pra galera ficar a par direitinho aí, saber sempre os significados das coisas. Então, no caso, por exemplo, o significado de um ponto de cultura, né? Antes da gente começar, eu só queria falar uma coisinha para você, Angélica. Aqui no programa Satélite na Floresta, né, um satélite, ele mapeia, né, uma região, uma superfície, por exemplo. Uma das funções de um satélite pode ser mapear a superfície da Terra, né, um espaço delimitado ali da superfície terrestre. E nós aqui mapeamos os elementos humanos aqui da superfície da cidade de Alta Floresta. Então todo mundo que vem aqui pela primeira vez, quando vem pela primeira vez, apesar de você já ter participado do programa, a sua voz, ela já passou por aqui várias vezes, né? Mas assim, fisicamente você hoje está pela primeira vez aqui, né, no programa. Então a gente faz esse mapeamento de onde vêm essas pessoas, né? O que elas estão fazendo aqui em Alta Floresta, né? E no seu caso, né, os meninos aqui já falaram um pouco da história deles e tal, sobre a relação deles com a cidade e tal. E você é de Alta Floresta? Você é de onde? E como é que você vem parar em Alta Floresta se você veio de fora? Bom, então vamos lá. Angélica Oliveira Miller. A idade não importa, né? Não. 15 anos. Eu sou nascida, crescida, criada, formada em Alta Floresta. Olha que maravilha. Uma das poucas pessoas que passaram aqui e que são mesmo de Alta Floresta, aqui no nosso programa. A maioria é de fora. Interessante. E aí, eu sou bióloga, estou no teatro desde 2003. Atualmente estou fazendo mestrado fora da minha área artística, mas a área de formação. Estou na área de fenologia e anatomia vegetal. Gente. Gente.
Vamos voltar mais pra questão artística. Beleza, Trabalho no teatro. Atualmente sou tesoureira do grupo, na parte da diretoria, mas no grupo a gente acaba desempenhando todas as funções possíveis, impossíveis, prováveis, improváveis dentro do grupo. Então a gente trabalha em todas as partes, limpeza, produção. Só que a apresentação só não capina a sede, né, Jean? Capinar não é comigo. Aí fica pro Jean. O Jean. O Jean que faz esse serviço lá, né? E Angélica, e a gente lembra aqui daquele fatídico dia em que vocês, voltando aí de uma circulação, né? O Circula MT, vocês tiveram aquele acidente, você estava junto também, né? Você também foi pra água também, não? Não. Eu tava limpa, eu não precisei tomar banho, não. Ah, você estava no carro de trás, no outro carro. Eu tava junto com o Jean, a gente tava puro, a gente precisava tomar banho, não. Eu precisava tomar banho. Você não passou pelo corpo? Não, passou o susto só de chegar e ver. O Wellington que estava junto do carro. O Wellington, Cassiane, Mislene e o João. Cassiane, é verdade. Eu não estava, eu estava no outro carro. A gente só teve o impacto de chegar e presenciar todos molhados, sujos. E o desespero. É que a gente colocou uma charge aqui em que o Don Quixote e o Sancho estavam na água, né? É por isso que veio na minha cabeça agora. E você faz o Sancho no Don Quixote, né? Bom, é o seguinte, galera. A gente trouxe vocês aqui pra gente conversar também a respeito do que vai rolar no TEAF aí e tal. Quais são as expectativas aí para as próximas semanas, os próximos meses. Mas antes disso, a gente quer conversar com vocês sobre a situação atual. Como é que o TEAF está vivenciando a situação atual que nós estamos podendo observar, que é o seguinte, né? A gente está aqui no programa Satélite na Floresta, também um satélite, em contato com muita gente fora. Artistas, por exemplo, nós tivemos aqui, acabamos de ter uma entrevista aqui com o pessoal lá do Maranhão. Então, assim, a gente está em contato com muita gente do Brasil todo, né? E a todo tempo recebendo as impressões, recebendo aquilo que as pessoas estão pensando. E muitas das coisas que as pessoas estão sentindo ao redor do Brasil são coisas que nós também estamos sentindo aqui. Ou seja, é uma sensação em que permeia todo o país. Então não é uma coisa localizada, é uma coisa generalizada, né? Então a gente pode perceber, por exemplo, pessoas que estão trabalhando na área da educação, pessoas que estão trabalhando nas áreas das artes, elas estão se manifestando muitas vezes. A gente está aqui muito próximo das redes sociais e conversando muito com a galera, manifestando certo desconforto com as novas atuações e com o novo posicionamento do governo federal, entre outras esferas aí, né? Aí a gente queria saber de vocês o seguinte: também nas redes sociais, nós tivemos ultimamente, nos últimos anos, desde 2013, 2014 para cá, vários debates acirrados sobre a questão, por exemplo, da Lei Rouanet, sobre várias questões relacionadas a políticas públicas de fomento à cultura, muita gente criticando a existência de políticas públicas de fomento à cultura, e nós estamos percebendo uma certa tendência no momento atual das instâncias do poder realmente levarem isso a sério e estão realmente num processo de contenção, e visto que nós estamos percebendo aí que os governos estão enxugando os seus gastos, tanto os governos estaduais, municipais, mesmo em nível federal, e a gente está vendo também aí uma certa postura em que as áreas da educação, as áreas da cultura estão pagando por isso. Aí eu queria, inicialmente, que vocês colocassem para a gente se vocês estão sentindo essas mudanças que eu estou colocando aqui muito superficialmente, que eu estou colocando aqui como quem está vendo de fora, tá? E como que vocês estão sentindo, se estão, tá? Então é a primeira pergunta para a gente começar a nossa fala aqui hoje. Quem fala? O mais velho. O ancião. Então, André, na verdade, o que eu particularmente percebo é que, na verdade, eu não vejo nem como um momento de contenção, eu vejo como um momento de retrocesso mesmo, de voltar a
a um nível que a gente superou há muito tempo, né? Não apenas na área da cultura, acho que a gente superou isso em vários aspectos da educação, cultura, enfim, na área social, uma série de desenvolvimento mesmo do país. Eu acho que a gente já superou isso e hoje a gente está assistindo aí uma retomada de um modelo que vai na contramão de todos esses avanços, né? Quando a gente vê essa questão, por exemplo, da área cultural, da necessidade de políticas de cultura, né? Quando você fala da questão da Lei Rouanet, é claro que a Lei Rouanet, ela é algo que precisa ser reestruturada, sim. É uma lei que tem problemas, que tem falhas, mas ela não é... Mas o tipo de mudança que se fala hoje é uma tentativa de beneficiar grandes grupos. Se nós formos olhar bem e analisar bem, né, antes do início do governo Lula, a gente pouco ouvia falar de grupos de artistas do interior, de grupos ou artistas que não são vinculados aos grandes mídias, Globo, etc. e tal, a acessar recursos federais, né? E hoje, de 2003 para cá, com a entrada do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, isso mudou muito. E nós vemos aí, Brasil afora, uma grande quantidade de grupos de artistas, de produtores culturais, que batalhavam há anos nas suas cidades, nas suas regiões, conseguindo acessar recursos. Basta dar uma googada aí, vai no Google, que você vai encontrar uma infinidade de entidades culturais com trabalhos extremamente importantes para a cultura brasileira, né, do ponto de vista simbólico mesmo, e para que vai para outros países, e graças a políticas públicas. Graças a políticas públicas, isso não é feito de outra forma. E isso, nós tivemos um acompanhamento, digamos assim, dos outros entes da federação, os estados, os municípios, começaram a abrir mais, a se preocupar mais com essas políticas públicas que precisa sim de ter uma ação do Estado, até porque elas são políticas públicas. O Estado, município, quer dizer, o governo, ele não tem que fazer cultura, ele tem que proporcionar condições para que cultura seja feita, para que as expressões culturais, as expressões artísticas sejam manifestadas. Isso é um patrimônio, isso é um bem de todos nós. E se é um bem de todos nós, se é algo... Porque a arte é uma coisa essencialmente humana, a arte é uma necessidade humana. Porque a arte e a cultura que a gente produz e a arte que a gente produz é resultado da nossa existência enquanto indivíduos humanos. Então, eu não vejo sentido nenhum em dizer que cultura não pode, não deve ser pauta de políticas públicas. E Ronaldo, diz uma coisa pra gente. O TEAF, você já falou isso lá num programinha que nós já fizemos, lá no começo, no programa número 3 ou número 4, se eu não me engano, então isso já faz bastante tempo. Você falou um pouquinho sobre o que era um ponto de cultura, e a gente acha muito importante a existência dos pontos de cultura, porque são locais onde há um fomento e onde há também uma troca muito grande de ideias artísticas, né, e um encontro, né, de pessoas. Então eu queria que você contasse pra gente mais uma vezinha o que é um ponto de cultura e o TEAF, né, se ele já nasce como um ponto de cultura e quando que ele se torna um ponto de cultura, porque hoje nós vemos uma movimentação no TEAF em que nós podemos, eu que cheguei aqui há 3 anos na cidade, eu vejo uma movimentação no TEAF tal qual eu não vi no começo. Já tinha uma grande movimentação, mas agora a movimentação é maior ainda. Sem dúvida, bem maior hoje. Então eu queria saber, né, quando que se torna um ponto de cultura e o que isso transforma, como isso transforma o TEAF, né, e o que é o ponto. Então, o ponto de cultura, esse nome, ponto de cultura, ele na verdade, isso é uma coisa que nasce com o Célio Turino, que é um cara
se eu não me engano, ele é da área da sociologia ou da antropologia, uma coisa assim. Célio, ele foi secretário de cultura na cidade que está do Lume, Campinas, e ele iniciou uma experiência dessa lá. E depois, quando o Gilberto Gil entrou no Ministério da Cultura, o Célio foi trabalhar no Ministério da Cultura, juntou lá com o Juca Oliveira, enfim, com o Juca Ferreira, aliás. Isso. E aí nasceu o programa Cultura Viva, e que dentro do Cultura Viva tinha os pontos de cultura, né? E que o Gilberto Gil definiu como sendo uma forma que ele chamou de doim antropológico, fazendo referência ao doim, a uma técnica de massagem oriental, eu acho, né? Isso. Que é exatamente você massagear, você ativar determinados pontos no corpo do indivíduo. Então, se eu estou com dor de cabeça, tem determinada parte do meu corpo que eu massageio aquela parte, ativo aquilo ali, aquilo melhora a circulação e que vai fazer com que a minha dor de cabeça acabe. Assim, eu não sou um estudioso de doim, mas a comparação dele, a ideia da política é estimular pontos de cultura, estimular grupos, espaços coletivos, formais ou não formais, que se reúnem para produzir cultura e que eles precisavam ser estimulados. Na verdade, então, qual que é uma inversão de valores, porque é um olhar muito diferente. O que o Ministério da Cultura faz naquele momento? Ele começa a olhar para o país e falar assim, olha, tem um grupo de reizado, tem um grupo de mascarados que faz dança popular, tem um grupo de teatro, tem um grupo de música, tem uma banda, tem um escritor coletivo. Então, quer dizer, e reconhecer esses indivíduos como produtores de cultura e valorizar a importância deles. E aí entra com um aporte financeiro para que eles pudessem se estruturar para produzir cultura, inclusive poder disseminar isso para a sociedade. E aí, isso é os pontos de cultura. Nessa perspectiva, nós, de algum modo, quando o Teatro Experimental foi criado, em 1988, ele era um ponto produtor de cultura, né? Era uma instituição que agregava pessoas, reunia pessoas, aquelas pessoas se reúnem, produzem cultura e dissemina isso. Né? Sempre foi um ponto de produção de cultura. Dentro dessa perspectiva, desse jeito, desse olhar que o Ministério da Cultura, que o Gil falava lá, nós somos um ponto de cultura. Então, mas formalmente reconhecido pelo governo, porque o governo, enfim, recursos públicos, tem que estabelecer regras e tal, então abriram-se editais, foi feito convênios com estados, com municípios. Mato Grosso fez um convênio e em 2009 nós concorremos com um projeto de ponto de cultura, onde nós tínhamos uma proposta de um plano de ação, um plano de atividades. Nosso projeto foi aprovado. Então, com aquele recurso, nós tínhamos que destinar um X%, você lembra o valor, Angélica? 40% a gente tinha que destinar 40% do valor, era obrigatoriamente tinha que ser aplicado em equipamentos, câmera, mesa, cadeira, computador, enfim, ou seja, para estruturar aquela instituição com condições físicas, técnicas, de equipamentos. E o restante, o outro percentual, 60%, era obrigatoriamente, tinha que ser aplicado em ações culturais, formação, eventos, atividades, etc. E tal. Quer dizer, então o projeto ele tinha uma visão de estruturar e produzir, e de fomentar. Então, de 2000 nós recebemos então essa chancela, esse reconhecimento público através de um convênio em 2009. Né? E aí isso fica bem marcado, porque o que o Ministério da Cultura fazia? Ele reconhecia pontos de cultura. Um dos pré-requisitos para você ser ponto de cultura é que você tinha que ter uma história. Você já existia enquanto você tinha que existir, você tinha que mostrar que você tinha um portfólio, um currículo, tinha uma ação, né? Sei lá, se fosse uma banda, um trabalho de uma banda musical, ela tem que existir. Ela fala, não vou montar a banda para concorrer ao projeto. Não, é o contrário, você já tinha que ter a banda e tal.
Então, isso foi muito importante, porque isso estruturou grupos, tem grupos que viajaram o país, tem coisas que aconteceram, e aí aconteciam eventos como, por exemplo, as teias nacionais, que eram encontros dos grandes pontos de cultura, porque começou a se criar pontos de cultura, e aí você vê, assim, eu participei de uma teia, em Natal tinha lá 2.000 pessoas representando os pontos de cultura do Brasil inteiro. E aí de manifestações das mais diversas, da cultura erudita até a cultura científica. Olha só. Então, assim, por exemplo, em Alta Floresta, o Teatro Experimental é um ponto de cultura com foco de teatro, né? E o Museu de História Natural é um ponto de cultura que trabalha com cultura erudita. Cultura científica, né? Que também é uma necessidade. Existe uma produção aí, toda uma ciência, quando você vai lá e encontra um fóssil, assim. Então, é nesse sentido. E o que esses grupos produzem? Bens culturais, materiais e imateriais. E isso precisa ser disseminado e difundido. Com certeza, o Ronaldo. E a importância de locais como esse, que inclusive promovem não só a produção artística, mas também debates, ações das mais diversas, como aconteceu essa semana agora, que a gente poderia falar um pouquinho rapidamente sobre o Fórum Telespires, Somos Todos Atingidos. Ocorreu foram 2 dias, né, de fórum? Só quarta. Foi na quarta-feira, ocorreu o fórum na quarta-feira. Vocês tiveram aí a presença de várias lideranças indígenas, a presença de várias entidades da cidade que estão relacionadas com essa temática, né, sobre os impactos causados aí pelas barragens e pela presença das unidades de produção de energia hidrelétrica aqui na região, né? Eu queria saber de vocês como é que foi essa parceria, como é que vocês, porque eu sei que vocês estão em várias frentes, né, não só na questão artística, mas no caso, por exemplo, uma questão social importante como essa, socioambiental importante como essa, né? Então eu queria saber como é que aconteceu essa parceria. Pessoas ligadas ao movimento dos atingidos pela barragem, o MAB, e de outras instituições da cidade que estavam envolvidos nessa organização desse fórum, procuraram o teatro, o TEAF, para poder usar o espaço, né? E essa é uma coisa legal, que uma das coisas que o Ponto de Cultura nos proporcionou foi exatamente de ter uma estrutura mínima. Hoje a gente tem um espaço e que a gente recebe, e que na quarta-feira acho que aconteceu uma das coisas mais bonitas dentro daquele espaço, que foi exatamente o fórum. Né? A gente teve lá essas pessoas, agricultores assentados, representantes de várias etnias, né, que foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Era um caiapó, um caiabi, uma piacá, todos juntos, numa mesma mesa, numa roda só, discutindo alguma coisa. Então foi um lugar muito bonito, que nós, do Teatro Experimental, a gente inclusive aproveita aqui de público para agradecer essas pessoas, os organizadores do fórum, porque a nossa atuação foi muito simples. A gente compartilhou o espaço que a gente tem nas condições que a gente podia compartilhar, né? E eles, a organização é que eles que fizeram tudo, né? Eles que mobilizaram, envolveram as pessoas. Agora, para a gente é uma alegria e uma honra muito grande ter eles lá. E como é importante, né, essas discussões. Que pena que essa discussão, que ela não acontece mais vezes, e que ela não acontece em lugares maiores, com muito mais gente, porque tinha muita gente que devia estar lá, tinha que escutar aquelas pessoas, tinha que escutar aqueles depoimentos daquelas pessoas que estavam falando da realidade que eles estão vivendo. A gente assistiu um documentário chamado Complexo, que é maravilhoso, impactante, muito forte, e que está aqui, acontecendo aqui, do lado da gente, dali, entendeu? E que a gente às vezes ignora. Não tem essa consciência, isso, né? Não tem essa consciência. Então, assim, e são coisas que não tem mais volta. Esse é que é o grande problema. Muitas das coisas que estão ali já tem volta, não tem mais volta. O rio já foi barrado. A barragem já está feita, né? Então agora é uma luta para mitigar impactos
que já estão lá. Já estão, né? Já não né, dá já. mais para reverter. Não... Por exemplo, tem uma coisa muito forte que uma liderança indígena disse lá, que eles não estão podendo tomar água do rio, porque a água do rio está contaminada. Interessante. Olha que louco. E justamente da onde eles tiram o principal recurso, tanto as comunidades indígenas ribeirinhas, né? Exatamente este recurso que é o mais prejudicado, né? Com a presença das hidrelétricas. Por isso, Ronaldo, que a gente quer que os nossos ouvintes agora possam ter acesso a alguns depoimentos das lideranças indígenas que nós conseguimos lá, alguns registros, né, via a Raíssa do ICV, que pegou alguns depoimentos de algumas lideranças, que infelizmente eu não tenho o nome dessas lideranças aqui agora, mas a primeira fala nós vamos ouvir aí sobre a importância do fórum. Na segunda fala vai ser abordado o que foi o fórum, e na terceira fala o que esse tipo de encontro que é o fórum pode proporcionar em termos de mudanças. Então a gente tem essas 3 falas agora, inclusive acho que o cacique da Marovi também está falando aqui, e aí daqui a pouco a gente volta para continuar aqui conversando com o pessoal do TEAF, inclusive lembrando que essa semana vocês estiveram lá ao fórum, semana passada também nós recebemos aqui a antropóloga Fernanda Silva e a bióloga Carla de Lácio. As duas vieram aqui a semana passada e a gente conversou aqui praticamente durante 2 horas sobre todas essas questões que foram levantadas lá no fórum, né? E falamos também aí sobre aquilo que iria ser apresentado como o livro, né? E também como o filme. Então daqui a pouco a gente volta, vamos ouvir então a fala lá no Pílula de Ideias, a fala dos que foram, de certa forma, afetados aqui, né, no Rio Telespires, pela presença das usinas hidrelétricas que estão se estabelecendo aqui e continuarão se estabelecendo aí pelos próximos anos. Daqui a pouquinho eu volto aqui com o pessoal do Teatro Experimental de Alta Floresta. Este é o programa Satélite na Floresta. Informação. Então, isso é muito interessante para nós, né? Para mim, né? Eu estive no encontro do MAB juntamente com o assentamento, o pessoal do CPT, né? Uma outra organização que luta juntamente com os movimentos atingidos, com as pessoas que foram atingidas pela barragem. Então esse é o momento da gente mostrar e falar um pouco da nossa realidade e também escutar quase o trabalho dele, entender o trabalho desses movimentos que está lutando pelos direitos dos povos atingidos pela barragem. Então é um encontro muito bom para mim, que eu estive presente nesse encontro e agora no fórum também, a oportunidade de conhecer mais outras pessoas que estão junto nessa caminhada de luta com assentamentos, ribeirinhos e as comunidades que perderam, que foram afetados por um empreendedor que é uma barragem que está causando impacto nessas comunidades e outras pessoas que necessitam do Rio Telespires. Para mim é importante a gente vir, né, para ver o que nem foi visto ontem, o acontecimento, né, do Telespires, o impacto que a gente tem, né, a destruição dos alimentos, né, que a gente precisa, né, da nossa alimentação, para nós nos alimentar, para que nós tenhamos uma saúde boa, né? Porque se destrói nossa alimentação, como que nós vamos ter para nós nos alimentar? Então aí eu vim participar para ver e estar junto com meus parentes, né? Participando.
E essa destruição, que nós precisamos da terra, precisamos dos alimentos, caça e pesca, né? Fruta. Para mim isso aí é importante. É triste, né, a gente ver, né? Que assim, essa destruição, né? Então, mesmo assim que nem nós sofremos com isso, os não indígenas também passam por esse impacto também, né? Sem construção da barragem, para nós é importante devido do sofrimento que a gente vai enfrentar, né? Porque para nós, assim, como nós estamos passando, já estamos passando isso, e os nossos netos, né, podem sofrer mais ainda. Eu acho que é importante por causa que a gente, na conversa assim, de união, assim, que a gente vai buscar a alternativa para fora, como o Ministério Público, como resolver as coisas, né? Para minimizar esses problemas que nós temos lá, o impacto que nós temos lá. Então isso é importante para mim, que nós procurar unir assim com os, vamos dizer, unir a força assim para poder procurar quem vai nos ajudar. Então isso é importante para mim. Informação. Este é o programa Satélite na Floresta, hoje, dia 8/10/2016. Nós estamos aqui com a galera do Teatro Experimental de Alta Floresta. Nós estamos conversando aqui hoje sobre a importância das políticas públicas no fomento da cultura e da arte aqui no nosso país, o Brasilzão. Agora é o seguinte, galera, vocês acabaram de ouvir aí alguns depoimentos de ribeirinhos, de lideranças indígenas, lá no Fórum Telespires, Somos Todos Atingidos, que ocorreu esta semana, dia 5/10, lá na sede do Teatro Experimental de Alta Floresta, e vocês viram aí depoimentos das pessoas que são os atingidos aqui pelos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui ao longo do Rio Telespires, os projetos das usinas hidrelétricas, né, de produção de energia elétrica. Então, este evento ocorreu no TEAF essa semana. Nós tivemos aqui a semana passada e conversamos bastante sobre eles, e vocês acabaram de ouvir aí os depoimentos. Ou seja, a pergunta que fica é: nós queremos um desenvolvimento, mas a que preço? E que tipo, que modelo de desenvolvimento nós queremos? Então, a semana passada foi discutido isso. Eu acho que esse fórum ele deixa também essa discussão, e é uma questão que todos nós somos responsáveis por ela e devemos pensar sobre isso. Este é o programa Satélite na Floresta. Estamos aqui em órbita. O programa Satélite na Floresta é onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. Enquanto você me critica, nega, tô no meu caminho. Seguinte, caríssimos ouvintes, então agora nós vamos para o bloco 2, o bloco musical número 2. E hoje nós temos uma homenagem às crianças, visto que 12 de outubro está chegando, quarta-feira agora feriadão, Dia das Crianças. Então nós pensamos aqui em organizar aqui um bloco especial para as crianças, com as músicas Where's the Music, do Medeski Martin Wood, História do Cocô, do Cocoricó,
A Casa, cantada pelo Boca Livre, música de Vinícius de Moraes e do Toquinho, e a música Eu, do Paulo Tati, do grupo Palavra Cantada. Então agora nós vamos então para o bloco número 2, uma homenagem às crianças, e um bloco onde só ouviremos músicas voltadas para as crianças, mas que não subestimam a inteligência delas. Este é o programa Satélite na Floresta, agora voltado para a música da criançada. Solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Where's the music? Where's the music? Where's the music? Já tô acostumado a ser pisado, maltratado, ser jogado no esgoto, ser usado como xingamento, palavrão, coisa ruim. Já tô acostumado. Ah, coitado! Que coitado o quê? Ele é um cocô? Ô, seu cocô, não fique chateado. É mesmo que é de errado. Vou contar a minha história. Uma triste, triste história. Me chamam de fedido. Fedido? Nojento. Nojento. Caca. Caca. De tudo que é ruim. Ninguém gosta de mim, mas eu não tô nem aí. Eu sou cocô, eu nasci assim. Já tô acostumado. Cocô. Cocô. Olha o cocô. Já tô acostumado. Cocô. 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 Eu existo porque vocês são bichos que gostam
é muito bom. Chocolate. Grama. E tanta comida serve pra quê? Pra gente ficar mais forte. Mais bonito. Mais crescido, oi. Mas todo bicho que gosta de comer, depois que ele come, lá dentro da barriga ele faz o quê? Cocô. Faz o cocô. Cocô. Ele faz o cocô. Yeah. Ele faz o cocô. Opa, me dá uma licencinha. Tá, mas agora eu posso limpar você daí? Ah, limpa, Júlio. O cocô não serve pra nada mesmo. Opa, inútil não. Tem muito bicho que acha que cocô é lixo, que não serve pra nada, que acabou. Ô, bicho, cê não sabe de nada. Cocô ajuda a terra a fazer comida pra você comer. Yeah! É verdade, o meu avô. Nada como um cocô de vaca, de cavalo ou de galinha pra adubar a terra. Oh, cocô. Então você gosta de voltar pra terra? Eu amo, a terra é minha mãe. Ela me quer, com ela eu sou feliz. Eu ajudo, eu viro adubo. Meu cheiro vai saindo, eu seco e sou feliz. Yeah! Ó, tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Perguntei pra minha mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas seu pai que é o meu avô era filho de um gaúcho que gostava de churrasco e andava de bombacha e trabalhava no rancho. E um dia bem cedinho foi caçar atrás de um morro quando viu alguém gritando: era uma voz de mulher,
Então o meu bisavô, um gaúcho destemido, foi correndo, galopando, imaginando o inimigo. Quando chegou no ranchinho, já entrou de supetão, derrubando tudo em volta, com o seu facão na mão. Para o alívio da donzela, que apontava estupefata para um saco de batata, onde havia uma barata. E ele então se apaixonou e marcaram um casamento com churrasco e chimarrão, e tiveram seus 3 filhos, minha avó e seus irmãos. E eu fico imaginando, fico mesmo intrigado, se não fosse uma barata, ninguém teria gritado. Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada. Eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe, não teria nada. Eu nem sequer existiria. Então eu perguntei para o meu pai: pai, onde é que você nasceu? E ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é o meu avô, era filho de um baiano que andava no sertão e vendia coisas como roupa, panela e sabão. E um dia foi caçado pelo bando do Lampião, que achava que ele era da polícia, um espião, e se fez a confusão. E amarraram ele num pau pra matar depois do almoço. E ele então desesperado gritava: socorro! E uma moça apareceu bem no último instante e gritou pra aquele bando: esse rapaz é comerciante. E com muita habilidade ela desfez a confusão. E ele então deu-lhe um presente, um vestido de algodão. E ela então se apaixonou. Se aquela moça esperta não tivesse ali passado, ou se não se apaixonasse por aquele condenado, eu não teria bisavô, nem bisavó, nem avô, nem avó, nem um pai para casar com a minha mãe. Então eu não contaria essa história familiar, pois eu nem existiria para poder contar. E nem para tocar violão. Parece aí, cara. Falou, obrigado. É isso aí, caríssimos ouvintes, estamos de volta aqui diretamente dos estúdios da Rádio Comunitária Cidade Alta 87.9 FM. Este é o programa Satélite na Floresta e nós estamos aqui com a galera do TEAF, Teatro Experimental de Alta Floresta, neste sábado 8/10/2016. O programa Satélite na Floresta é o primeiro programa de contracultura da cidade de Alta Floresta. Contra a cultura do medo, contra a cultura do ódio, contra a cultura da guerra, contra a cultura da subserviência, contra a cultura da massificação, contra a cultura da ortodoxia, contra a cultura da moral de rebanho, contra a cultura da burrice, contra a cultura da mentira, contra a cultura. Vocês acabaram de ouvir aí um bloco especial para a criançada, porque afinal de contas, dia 12 agora, quarta-feira, é o Dia das Crianças, e um bloco de músicas que não subestimam a inteligência dos pequenos. Então nós ouvimos aí Where's the Music, do Medeski e Martin Wood, A História do Cocô, feita lá pelo pessoal do Cocoricó, A Casa, cantada pelo Boca Livre, música de Vinícius de Moraes e Toquinho, e a música Eu, excelente música do Paulo Tati, lá do pessoal Palavra Cantada. Eu continuo aqui com o pessoal do TEAF, mas antes eu queria deixar um recadinho com vocês, porque esta semana tem evento na cidade de Alta Floresta, primeira jornada científica do EJA, dia 22 e 29 de novembro de 2016, evento organizado pelo Seja Ariosto da Riva. As inscrições você pode fazer pelo e-mail jornadacientificaeja@gmail.com.
gmail.com. Primeira jornada científica EJA, nos dias 28 e 29 de novembro de 2016. E eu continuo aqui com o pessoal do TEAF. E eu queria dizer para vocês o seguinte: nós sempre temos aqui uma frase do dia, uma frase em que nós falamos aqui de supetão para os nossos convidados, para que eles comentem assim espontaneamente. Então eu vou ler para vocês a frase do dia e gostaria que vocês comentassem em cima, tá? A frase é a seguinte, a frase é do filósofo Friedrich Nietzsche. Ele diz a seguinte coisa, vamos lá. A arte deve, antes de tudo e em primeiro lugar, embelezar a vida. Portanto, fazer com que nós próprios nos tornemos suportáveis e, se possível, agradáveis uns aos outros. E o que vocês acham desta afirmação aí do filósofo bigodudo do século XIX? Primeiramente, fora Temer. Opa! A arte... Esse cara, ele pega a gente, vira ao avesso, né, para falar sobre arte. A arte é a sensibilidade humana, então penso que a maior forma de aproximar o ser humano um do outro é através da arte, porque ela tange aquilo que é mais sensível em nós. Então eu penso que precisamos muito nos alimentar de arte. E eu não consigo ver outra tradução para a frase de Nietzsche senão nessa perspectiva. Ótimo, é isso aí, Jean. E o que vocês fazem lá no Teatro Experimental de Alta Floresta é oferecer esse alimento tão importante para a nossa vida, né? Nós precisamos nos alimentar e nos alimentar de boa arte. Então, pegando este gancho, arte, falando sobre arte, eu queria que alguns de vocês aí pudessem responder pra gente qual que é a diferença entre a arte e o entretenimento, um produto artístico, uma obra de arte e um produto de entretenimento, né? Aqui a gente não precisa ser acadêmico não, tá, gente? Mas eu gostaria de saber como vocês enxergam isso, para que os nossos aqui ouvintes, eles possam saber a posição de vocês. Tudo é arte? Todo teatro é arte? Não. Entendo que não. A arte, ela precisa ser alguma coisa que de algum modo te mexe te provoca de algum modo, mexe com seus sentidos, te incomode, te faça refletir, né? te transforme, né? E isso sei lá, se você assiste um espetáculo de teatro e sai de dentro da sala e que não sinta que não aconteceu nada, não aconteceu ali a arte, digamos. Se eu vejo uma tela, que aliás eu tive uma experiência recente agora, que eu tive participando de uma missão junto com um grupo de artistas aqui de Mato Grosso, e a gente visitou várias galerias, várias exposições de artes lá em São Paulo, fomos na Bienal e um monte de coisa. Então é aquela coisa que quando você vê, aquilo te tira do teu lugar comum, né? E que te faz provocar, te pensar e emocionar, e enfim, que faça acontecer alguma coisa. Já o entretenimento não, né? Ele é pra te anestesiar, digamos assim, sei lá, você tá aí um dia inteiro trabalhando, fazendo alguma coisa, e de repente você vai lá e vê uma novela que não te traz nada de novo, não te provoca em nada, e que simplesmente reproduz, vira um passatempo, né? Então aquilo te anestesia das coisas da vida, do que está acontecendo aí, ao ponto de você de repente esquecer que tem problemas, tem coisas acontecendo ali na tua rua, da tua casa, e que você está se preocupando com uma situação, uma ficção que não diz muita coisa. E aí esse lugar do entretenimento tem sido ocupado com
a indústria cultural, né, tem para vender, né, e virou um meio de vender marcas, vender estilos, vender jeito das pessoas serem, e aí a gente se pega sendo aquilo que a gente não é, porque você passa a consumir isso sem nenhum tipo de criticidade. Compra a ideia, né? Compra a ideia, simples assim. Quer dizer, no final das contas, a obra de arte, ela quebra o cotidiano ali, dá uma quebra no cotidiano. E o entretenimento, ele faz a manutenção desse cotidiano. Faz a manutenção. Né? Quer dizer, ele vai para descansar, para você poder aliviar a tensão e se recompor para a continuidade, né? Então você vai assistir um filme, que aquele filme não te traga muitas reflexões assim sobre a realidade, que te leve para um outro mundo em que você possa esquecer um pouco esse aqui e agora, né? Eu acho assim também, e aí quando eu falo isso, né? Mas então... não significa também que eu seja radicalmente contra determinado, sei lá, um teatro que sirva só para entreter, uma música e tal. O problema não é isso existir. Para mim, o problema não é a existência disso, não é? Então eu posso, sei lá, eu tô de saco cheio, tô afim de, eu quero ficar uma música aqui que relaxa, mas que não diz nada com nada. Tudo bem, o problema é a massificação disso. O problema é a proporção e o tanto que isso ocupa todo um espaço, ao ponto de que você não tem mais um teatro que te traga alguma coisa, que te incomode, ou não tem na música isso é super... claro e evidente, não que nas outras artes não seja, mas na música você liga a rádio, tá ouvindo não sei o quê, você passa na rua, tá ouvindo não sei o quê, você passa na frente da casa do vizinho, quer dizer, aquela coisa só. Essa massificação que é o problema. Existir um indivíduo que faz uma música ali para entreter não é o problema, né? Agora, só que isso virou um jeito de ganhar dinheiro e só que isso tem... porque isso entra, porque eles se apropriam de ferramentas da arte, e isso de algum modo entra no indivíduo, isso de algum modo te meio que te adestra, né? E aí para a reprodução desse mesmo, para não mudar a realidade. Aí é que está o problema. E é mais preocupante ainda quando você vê em que a obrigatoriedade do ensino de educação artística, por exemplo, ele deixa de existir, ou seja, não há importância na educação artística dos indivíduos. O que você acha, Ronaldo? No caso, por exemplo, contra a massificação, não seria educação artística uma possibilidade de propiciar ao indivíduo a oportunidade de conhecer coisas que a indústria cultural ou a grande mídia oferecem constantemente? Não haveria a possibilidade do indivíduo conhecer outras coisas por esse veículo que não fosse, por exemplo, através das aulas de educação artística? Você acha importante a educação artística? Sem dúvida, ela é fundamental. E isso, aliás, quando fala em acabar com a educação artística, e parece que não é só a educação artística, a filosofia também. Isso. Parece que a educação Mas vamos deixar claro para os ouvintes, não é acabar, é deixar de ser obrigatório. É um eufemismo, né? Porque no final das contas dizem o seguinte: olha, deixa de ser obrigatório, porque daí a escola ela vai ver a necessidade. Então as escolas, por exemplo, elas têm a liberdade de ofertar ou não. Se isso der trabalho para a escola, não vai ofertar. Não vai ofertar. E aí isso no caso da educação artística, não torná-la não obrigatória ou deixar ali pela escolha, é o mesmo que dizer que ela não existe mais, né? Porque isso já é uma área que sofre muito, porque tem poucos profissionais, tem pouca gente se empenhando em fazer um trabalho sério com relação à educação artística, e esse trabalho frágil que é feito, a consequência está aí. A gente ouvindo essas músicas que a gente escuta, as dancinhas, as modinhas, tudo isso que está aí, e isso que afeta afeta o nosso jeito de ser tão nocivo, né, que tem sido hoje, né, no momento atual. E então o movimento tinha que ser o contrário, tinha que
reforçar, qualificar mais, transformar isso numa ferramenta muito mais eficiente para que a gente, nós todos pudéssemos ter, aprendêssemos a de algum modo fazer leituras de mundo diferentes, né? E o que querem exatamente é o contrário, eles querem exatamente colocar uma espécie de venda no olho de todo mundo e que ninguém mais consegue perceber que está sendo manipulado, não consegue mais perceber que está reproduzindo um discurso e que não consegue mais perceber que está concordando com aquele que suga o seu próprio trabalho. Quer dizer, então essa que é a jogada. E a arte, filosofia, o esporte, enfim, essas coisas, ela vai exatamente na contramão disso, né? Então jamais isso deveria deixar de ser. Aliás, isso tinha que ter mais horas de educação artística e não menos. Exatamente. Ainda uma escola aí que agora se propõe uma escola de tempo integral, você teria a oportunidade de melhorar a oferta de um ensino de educação artística. Não, e é tão evidente porque, gente, qualquer Alta Floresta, por exemplo, e aqui muitas pessoas estão nos ouvindo agora, é facinho constatar isso. A Alta Floresta teve durante um período um programa chamado Mais Educação. Várias escolas do município tiveram um programa Mais Educação. Isso. A essência do programa Mais Educação era exatamente atividades, oficinas artísticas, né, essas curriculares, e a área das artes era o que mais funcionava e que tinha resultados mais interessantes, artes e esportes. E as pessoas, a gente ouvia tanto o quanto que as crianças mudaram, passaram a ser mais expressivas, conseguiram falar, tiveram outros tipos de comportamento. A gente tem relatos aos montes nas escolas e das famílias. E essas crianças foi proporcionado esse tipo de mudança, de oportunidade de mudança para essas crianças graças à arte, graças ao esporte. Então é até engraçado ver as pessoas concordando que isso não devia mais existir. É triste demais, principalmente num ambiente onde você tem acesso a uma cultura do entretenimento e não uma cultura artística, né? Então, quer dizer, se você não tem uma educação artística, aí que as pessoas estão mesmo expostas de uma maneira bastante cruel a esse mundo do entretenimento que quer ocupar aí as mentes ociosas, muitas vezes, né? Com essa ideologia do consumo. Ok, então, Ronaldo, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. E agora eu gostaria de perguntar para a Angélica, voltando lá na questão da importância de um ponto de cultura. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas os artistas aí, agora que houve uma mudança de governo e tal, aquele outro governo lá, tinha muito artista pendurado ali, mamando nas tetas do governo, esses editais, esse fomento todo aí. Mas, Angélica, você que falou hoje que faz parte da tesouraria do TEAF, né? Então você mexe lá com a parte da grana, a grana que entra. E como é que pegou a grana, já sai fazendo o que quer com a grana, apresentando da maneira que acha que deve ser. É fácil depois falar, apresentamos, você manda uma fotozinha por e-mail lá pro pessoal lá da Secretaria de Cultura, sei lá o que, lá a instância que vocês estão pleiteando lá. Como é que funciona? Eu vou dar o exemplo do nosso último edital que nós encerramos, que foi o do Quixoteando, que nós circulamos por Mato Grosso. Então, vamos pegar todas as etapas. Ano passado, a Secretaria de Cultura, já com essa verba destinada a esse edital, abre um edital de circulação no valor de R$50 mil. E todos os grupos de Mato Grosso têm que apresentar um projeto. O que vai fazer para circular e juntamente uma planilha financeira de como gastar, o que cada valor vai ser destinado para cada lugar, em pagamento, em locação no carro, como era uma circulação, locação de carro, combustível, hotel, alimentação, equipamento de iluminação, equipamento cenotécnico de forma geral, pagamento de pessoal. Então já tinha que mandar essa planilha. De todos
os projetos que foram enviados. No nosso caso, nós tivemos o Quixoteando contemplado com esse edital. Bacana. Então, nós recebemos em uma conta aberta específica para esse projeto, porque não pode ser em qualquer conta. A conta é aberta para esse edital, para esse edital, para esse projeto. O dinheiro é depositado. Então, vamos pegar, assim, nós circulamos por Juína, Porto dos Gaúchos, Primavera e Poconé. Em maio, de 19 de maio a 6 de junho, nós fizemos as 2 circulações, um intervalo relativamente curto. Porém, o dinheiro caiu na conta em março e até a gente conseguir viajar, tem toda a parte burocrática de fazer orçamento de hotel, fazer orçamento de alimentação, fazer orçamento de combustível, fazer orçamento de locação. E o que é esse fazer orçamento? Não é eu ligar nos hotéis e falar assim, quanto que está seu quarto? Não. É você entrar em contato com o hotel, em 3 hotéis no mínimo, e cada hotel tem que te passar um orçamento assinado, carimbado. Tem que fazer um favor ainda para você, ainda de passar essa documentação. Passar um Porque orçamento. ele não sabe se você vai ficar no hotel dele ou não. Então é um favor que ele está te fazendo, né? E aí, dos 3 hotéis que você conseguiu, você vê o mais barato, aí você entra, estou dando um exemplo de hotel, vamos por lá em Poconé, em Porto dos Gaúchos. Foi uma cidade um pouquinho diferente, que só tinha 2 hotéis. Além de entrar em contato com os hotéis, porque só tinha 2, nós tivemos que entrar em contato com a prefeitura, e a prefeitura nos dá um documento, uma declaração que só haviam 2 hotéis. Isso é para todas as instâncias, para tudo que a gente precisa comprar. E se falta um documentozinho desse aí? Reprova a prestação, devolve recurso. Olha só. E aí, então esse é o hotel. Locamos carros, circulamos, apresentamos, fotografamos. Essa é a parte financeira. Mas aí nós temos o que nós chamamos de contrapartidas, que é o quê? Que também entra um pouco na parte financeira, que é a vinculação de tudo que a gente faz, a divulgação do que a gente faz. Então, a gente foi em televisões, em programas de TV, rádio, imprensa local. Então, tem toda essa mobilização para comprovar que nós fizemos essa circulação, que nós apresentamos nessas 4 cidades. Vocês estiveram lá realmente? Estivemos lá, que fizemos tudo. Quando nós retornamos em junho, chegando aqui, nós finalizamos os pagamentos, porque teve algumas coisas que, assim, por mais que nós apresentamos em 4 cidades fora de Alta Floresta, mas locação de veículo, locação de equipamento cenotécnico, aqui principalmente para Porto dos Gaúchos e Juína, que não tinha. Locação de... teve que mexer alguns figurinos do Don Quixote. Tudo foi feito aqui. Então, também, mesmo sendo uma circulação fora da floresta, a gente também fortalece a economia local. Parte desse dinheiro é destinado também, e fica no município, né? Acaba ficando, porque também tem os pagamentos dos atores, dos técnicos, de quem compõe toda essa parte essa equipe do espetáculo Don Quixote. Terminando isso, a gente lança tudo num sistema, que no caso do estado é o SIGCOM. O que é lançar tudo no sistema? Lança nota fiscal, número da nota fiscal, o nome da empresa, número do cheque, data do cheque. Finaliza a prestação de contas no sistema com tudo isso. Você tem que montar a prestação. A prestação, além do relatório do sistema, é nota fiscal, foto do cheque, porque cada pagamento ou é cheque ou é transferência bancária, não pode ser dinheiro. Não. Você tem que registrar a imagem do cheque. Ou é transferência bancária ou cheque. Tudo tem que ser registrado. Então, tira a foto de cheque, vai anexada a nota fiscal, essa foto desse cheque, a impressão dessa foto, mais os 3 orçamentos. Além disso, vai toda a parte de mídia que foi feita, que é o clipping do projeto, mais um DVD com fotos, se tiver vídeo, se tiver parceria, mais a declaração das cidades que nós apresentamos lá. Esse projeto de 4 cidades que nós circulamos, de 19 de maio a 6 de junho, a prestação chegou, acho que 370 páginas. Gente, olha só. Você que é responsável por eu organizo, fazer a organização de tudo, levantamento de tudo isso. No caso, a gente divide tudo isso, mas a parte de lançar no sistema e montar a prestação sou eu, e como o Jean é presidente, ele que assina. Porque eu sou tesoureiro, mas Jean é presidente, atual presidente, então ele que assina.
Senão vai tudo para ele. Aí manda isso para secretaria. Se caso for reprovado por faltar qualquer coisa e a gente não, assim, faltou um orçamento, a gente tem que devolver aquele valor do orçamento que faltou. Se a gente faltou um orçamento de um hotel, que tinha 3 hotéis na cidade, faltou de um hotel. 1.200 você pagou. O grupo tem que devolver. Como vai devolver esse dinheiro? Aí o grupo tem que apresentar, vender pizza, rifa, para devolver. Então, é de maneira muito, muito transparente essa utilização de recursos. E o grupo tem que estar muito bem organizado, né? Tem que ser muito bem, assim, severo ali na organização, né? Juntando todos esses documentos todos. E diz uma coisa pra gente, o que eu queria saber de vocês é o seguinte, então, não é fácil, né? Há uma grande dificuldade, né, Angélica, que a gente vê aí. Vocês já tiveram algum problema já alguma vez? Em prestação de contas, nunca. Já chegou uma vez, que daí foi quando mudou a resolução, e aí nós tivemos que fazer o recolhimento de algumas guias, mas assim, como mudou a resolução e nós não tínhamos conhecimento, é só responder às diligências, caso tenha, mas nunca houve uma prestação de contas reprovada. Até hoje, na história do grupo, nós nunca tivemos. Até porque, André, tem um aspecto que, assim, já deu para perceber que existe uma burocracia danada, gigante, né? Resoluções, lei, o próprio edital, a gente tem que conseguir entender todas essas lógicas, tem que ver o que pode, o que não pode, o projeto tem que prever, e aí o projeto tem que prever como será resolvido todas essas coisas lá na frente. Então existe uma burocracia muito grande, tem que ter uma atenção muito grande na execução do projeto, e a execução tem que estar de acordo com aquilo que foi apresentado. Então você já tem que prever essas ações. E como é recurso público, tem uma série de questões que a gente precisa estar acompanhando, e na dúvida entra em contato, tem que saber como que vai resolver isso, né? E essa questão do acompanhamento e disso é que precisa estar muito atento, porque se uma entidade aprova um projeto e não executa o projeto corretamente, né, e executar o projeto corretamente em vários aspectos, você tem, quando a gente fala executar corretamente, é cumprir os objetos do projeto, cumprir as atividades, as ações que está prevista no plano de trabalho, e fazer a execução financeira conforme a legislação e conforme o próprio projeto, né? E se a instituição tiver um projeto desse reprovado, ela fica inabilitada para concorrer a qualquer outro tipo de projeto. Isso pode ir para o Tribunal de Contas do Estado, isso pode ir para tomada de contas especiais, quer dizer, e os responsáveis compromete. E os responsáveis pelas instituições, né, o presidente e tal, eles podem responder civil e criminalmente. Então exige ali um cuidado muito grande no processo e sem contar, obviamente, a qualidade técnica do projeto, né? Então, assim, você tem que convencer quem vai ler o projeto que circular com um determinado espetáculo, fazer um show, fazer aquilo outro, é importante. Então, é uma burocracia muito grande que a gente precisa se submeter a ela para acessar esses recursos, mas que as condições que são dadas. A gente percebe que para um grupo estar pleiteando esse tipo de edital e tal, esse tipo de recurso, tem que estar amadurecido. Não é qualquer grupo, assim, você pode ter até uma boa ideia, pode ter um bom projeto, mas não é só isso, né? Precisa ter uma estrutura de organização razoável. Mas é claro, assim, tem muita gente que fica com medo de concorrer a editais e tal. Dá trabalho. Isso não há dúvida, né? Só vocês viram ali. Ela deu um exemplo de um dos projetos. O projeto do festival do ano passado tinha 700, quase 800 páginas de documentos protocolados na prestação de contas. Então, né? Mas é possível, as pessoas só que precisa ter essa estrutura de organização, dá trabalho. E tem uma outra coisa também que é fundamental: se você não tiver, o seu projeto não é nem
nem avaliado, que são certidões, um monte de certidões. E aí, quando é, por exemplo, recursos do Estado, eles pedem certidões de vários tipos de certidões, né? Então, um tipo de curiosidade, né? A gente, esses tempos atrás, a gente quase não conseguiu apresentar um projeto, porque tinha que ter a certidão da Cefaz, da Secretaria de Fazenda, e a gente descobriu que a gente tinha o negócio do IPVA. Né? Então, você tem que estar com toda. E aí, pessoa física é a mesma coisa. Se você precisar apresentar um projeto em nome da pessoa jurídica, você tem que ter tudo: de IPVA, certidão negativa do INSS, de um monte de coisa. E se for pessoa física, a mesma coisa. Se você estiver devendo, se você tiver alguma coisa, dançou. Então, fazer um projeto exige esse cuidado todo. E detalhe, né? E aí outra coisa interessante, quando a gente está fazendo um projeto, a gente executa aquele projeto, escreve o projeto e executa o projeto pensando em projetos futuros. Porque se você fizer merda neste, inviabilizou todos os outros. Então, às vezes, você tem que tomar muito cuidado, porque senão o futuro ficaria comprometido. E para você continuar podendo executar as atividades, você já tem que estar se programando, porque acabou um projeto, você já tem que engatilhar outro também. Tem prazos, né? Já tem que estar... prazos, tem tudo para ser feito. Quer dizer, é um ano inteiro de trabalho ali para você poder manter a instituição funcionando e as atividades rolando. Ou seja, caríssimos ouvintes, não é brincadeira, né? É necessário sim esse tipo de fomento, é necessário que existam políticas públicas voltadas para a fomentação da arte. Então a gente vê que grupos de teatro talvez nem existissem se não fossem a ajuda de fomento. No caso do teatro, ele já existia antes de qualquer tipo de fomento, e o fomento só veio estimular mais ainda as produções do teatro. E é por isso que eu pergunto agora para o Jean, e quais foram as mudanças que vocês perceberam lá no Teatro Experimental a partir da oficialização do espaço enquanto um ponto de cultura? Olha, o grupo ele é teimoso, ele é resistente, né? É uma galera que está junto há um bom tempo. O grupo existe aí há 27 anos, né? 28 já? 28 Gente, anos. como vocês estão velhos. E assim, e as pessoas, elas se alimentam dessa vontade de querer fazer teatro, e fazer teatro também necessita de uma série de coisas. Dentre elas a questão de uma estrutura física, né? E o TEAF, ele de certa forma habitou em vários espaços, mas não era uma sede própria. Somente em 2013, final de 2012, em 2013 a gente muda para o nosso espaço definitivo, que é a nossa sede, que hoje já é uma referência, um ponto de cultura bastante ativo na cidade. Vocês inauguram lá quando? 2012? Que mês? Vocês lembram mais ou menos? 2012 a gente finaliza aquela primeira parte da obra. Então a gente legalmente o espaço é nosso em 2012. Em novembro, final de novembro de 2012. Em 2013 a gente muda para a sede. Tá, em 2013. A gente faz a ocupação geral lá. Mas o ponto de cultura, após o reconhecimento enquanto ponto de cultura, como já foi dito por você pelo Ronaldo, o TEAF sempre foi um ponto de cultura. Mas a partir de 2009, de 2010, a gente tem as nossas atividades efetivas como ponto de cultura reconhecido pelo governo. E a partir daí a gente consegue adquirir uma série de equipamentos que vêm também melhorar as estruturas, né, também para atender e para poder alimentar a nossa prática ali. Tanto com a biblioteca, computadores, coisas do tipo. Então, o ponto de cultura foi sim muito importante, e nós, apesar de ter já cessado o recurso do ponto de cultura, mas nós continuamos como ponto de cultura e fazendo sempre, né? Com recurso ou sem recurso, como nós somos teimosos, a gente continua fazendo. Então é necessário sim o fomento, é necessário sim uma política pública eficiente para a área cultural. Tá. A gente está falando aqui muito da questão das políticas públicas. Agora, em relação ao mercado, em relação, por exemplo, às empresas, o comércio, como que
essas instâncias sempre viram vocês, enquanto teatro, a parceria de vocês com essas empresas? Como é que foi a relação de vocês com a iniciativa privada? Conta pra gente um pouquinho de como é que funciona isso. Olha, André, nós temos uma boa relação com a comunidade de maneira geral. Toda vez que nós batemos nas portas aí do comércio, de certa forma, nós fomos atendidos. Porém, nós temos, de certa forma, talvez uma dificuldade, né, Ronaldo? Nós somos, assim, muito, às vezes, tímidos nas nossas saídas para angariar fundos. Quando se trata da iniciativa privada, porque quando nós não precisamos estar ali, quando se trata de recursos públicos, a gente escreve projeto. Na iniciativa privada, muitas vezes você tem que estar ali frente a frente, e ainda nós ainda somos bastante tímidos, né, no que diz respeito a essa captação de recursos. Porém, sempre nos receberam muito bem. Só que precisa também, André, eu acredito, por parte de todo o comércio, ter, assim, um olhar um pouco mais atento para a questão das atividades artísticas e cultural do município, porque o comércio ele se fortalece quando ele soma com os outros, porque nenhuma atividade vai permanecer por si só em um determinado espaço, né? Precisa ter uma rede. E a cultura em Alta Floresta, ela também contribui com esse comércio. Então, eu penso que, para a questão dos empresariados aí, é necessário pensar como que a arte em Alta Floresta vem há muito tempo contribuindo com a economia e o quanto isso causa impacto ou o quanto isso é importante para o comércio. Porque nós não podemos esperar, de certa forma, uma enxurrada de dinheiro. Porque o comerciante, eu acredito que ele se alimenta do pouco que entra, mas que entra todos os dias e sempre, né? Então é necessário pensar nisso, porque tem muita gente que enxerga, e eu acredito que esteja ligado também, a partir daquilo com que o Ronaldo acabou fazendo aqui um comentário, e isso também está ligado muito à arte do entretenimento. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam enxergar que a arte, ela é importante, que ela contribui muito com o ser humano, mas que ela também passa pela questão mercadológica, mas não podemos transformar a arte em mercadoria. Exatamente. Mas as parcerias, elas podem ocorrer sim e podem fazer bem para ambos os lados. Você vê, por exemplo, um festival de teatro, quando ocorre numa cidade como Alta Floresta, a mobilização de pessoas de fora da cidade, fora do estado, fora do país, ou seja, essas pessoas vêm para a cidade, um número de pessoas expressivo, estão aqui consumindo na cidade. Quer dizer, é um incentivo que um festival desse traz, tanto em termos culturais como em termos econômicos, né? Só para deixar um pouco mais clara essa questão da questão econômica das contribuições que nós pensamos ser importante e acreditamos nisso, eu penso que o Ronaldo, ele pode, por ele ter feito a coordenação do festival no ano passado, ele pode falar um pouquinho melhor sobre esses dados, né, que nós tivemos aí, fizemos um levantamento dessa contribuição para o município, né, Ronaldo? Porque a economia também, eu acredito que sofreu um impacto aí, devido com as suas proporções, claro, mas sofreu um impacto com a arte. Ronaldo, fala um pouquinho para nós aí. Aqueceu a economia, com certeza. Sem dúvida, a gente tem contribuído com isso, porque quando a gente faz um projeto de um festival, por exemplo, a gente está aplicando recurso com alimentação dos artistas, hospedagem, transporte. Esses artistas que vêm para fora, que vêm de fora, eles também consomem na cidade. Então, assim, é também uma forma de contribuir com a economia da cidade, e há sim uma contribuição significativa, né? Quando a gente vai montar um espetáculo, é dinheiro que vai para a costureira, que vai para o marceneiro, que vai para o ferreiro lá, para o metalúrgico. Quer dizer, a gente tem uma série de coisas, uma cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva que vai acontecendo graças a esses projetos culturais, né? Se você for pegar, tem muitos exemplos, né? Vocês, por exemplo, André, você tem a banda, vocês têm lá Psiconáuticos, porque quando o Psiconáuticos vai tocar em algum lugar, é a corda da guitarra que precisa trocar, é a corda do violão, é não sei o que, a bateria do... Então, isso é dinheiro que está sendo produzido, que se você não tivesse
com uma agenda cultural, você não compraria a bateria do microfone. E por consequência, quer dizer... Você quebra a cadeia. Então você quebra a cadeia. Então, e é isso que precisa ficar claro para todos, para entender que nós também temos essa contribuição na cadeia. E aí tem um outro aspecto que eu acho que é fundamental a gente entender, perceber, que é o seguinte: quando a gente fala da questão do comércio, uma política do teatro experimental é a seguinte: quando a gente tem um projeto e a gente tem um recurso suficiente para executar aquela ação, a gente não sai pedindo patrocínios na cidade. Porque a gente entende que se nós já temos o recurso que é suficiente para a execução da ação, nós vamos executar a ação. Né? Então, porque nós não temos essa visão de acumular bens, acumular lucro. Não é um objetivo. Então, mas é obviamente que às vezes a gente tem um projeto que você precisa de um aporte maior financeiro, a gente vai conseguir buscar parcerias. E aí, o que eu chamaria a atenção aqui é as pessoas, os empresários, os comerciantes e tal, é preciso sempre pensar e analisar que tipo de situação, que tipo de produto, que tipo de coisa eu vou associar à minha imagem. Então, quando a gente faz um festival de teatro e o cidadão tem a imagem dele associada à empresa, a um evento desse, é um evento que vem pessoas de Curitiba, que vem pessoas, no caso do ano passado, veio gente de Curitiba, Brasília, Dinamarca, Índia, Itália, tinha um cara italiano que vive na Dinamarca. Quer dizer, essas pessoas ficam sabendo da nossa existência enquanto cidade a partir de um festival de teatro. Então você tem, e aí é o que nós chamamos de divulgação positiva da cidade. Né? Nós participamos de um encontro, por exemplo, em São Paulo, no Itaú Cultural, que é uma das maiores instituições de cultura do Banco Itaú e tal, que fica na Avenida Paulista. As pessoas olhavam pra gente e falavam assim: eu nunca ouvi dizer que existia Alta Floresta. Agora eu sei que existe Alta Floresta por causa de vocês. Essa nossa ida lá fez com que 3 grupos de teatro viessem à Alta Floresta. Olha só. Apresentar, por iniciativa deles. E deixou recurso aqui. Então, todas essas coisas precisam ver. Então, às vezes, a gente é preciso tomar cuidado que, de repente, você está associando a sua imagem a algo que não contribui. Quando você associa a sua imagem num espetáculo de teatro que aquilo proporciona a 100 crianças que não têm acesso à cultura e à arte a assistir, você está fazendo algo interessante. Exatamente, é uma postura da empresa ali muito positiva, né? De responsabilidade. Hoje a gente fala muito de responsabilidade social, responsabilidade ambiental. A gente tem que ter também uma responsabilidade cultural, né? Com certeza. Então, acho que o Ronaldo deixa muito claro aqui, né, que fortalecer a cadeia produtiva ligada à produção artística aquece a economia local, sem sombra de dúvidas, né, Ronaldo? Caríssimos ouvintes, nós estamos chegando aqui à reta final do nosso programa de número 34. Hoje nós falamos aqui sobre reflexões sobre o momento presente, quais as relações entre Estado e produção artística. Nós podemos aqui observar um pouco a fala do pessoal do TEAF e refletimos um pouco sobre a importância das políticas públicas voltadas para o fomento da cultura, para o fomento da arte, o quão importante isso é para a manutenção de grupos artísticos na cidade, para a manutenção de um clima cultural benéfico, positivo, né? Rico, né? E também a gente vê que a economia pode sair ganhando. Sempre muito interessante associar o nome da sua empresa a ações desse tipo. Aqui fica a sugestão do programa Satélite na Floresta. Vamos aí nos associar ao pessoal do TEAF que vem aqui oxigenando a cidade de Alta Floresta, sempre com muita boa cultura e com ações aí muito interessantes. A última pergunta que eu faço a vocês, nós vamos finalizar agora nosso programa, é a seguinte: o que nós podemos esperar então da programação do TEAF para os próximos dias, próximos meses, ou seja, nós já estamos no mês 10, o que ainda o TEAF tem a nos oferecer ainda em 2016? Nós estamos trabalhando, tentando ainda realizar um festival de teatro. A gente está aí numa situação de
discussão com a Secretaria, com o Governo do Estado, por conta dessa crise toda que abalou aí o governo, crise financeira. A gente está num risco muito grande do festival não acontecer, mas ainda assim nós já temos atividades já previstas para o espaço. Agora no dia 5, 6 e 7 nós vamos receber aqui uma companhia de dança, a Cia Carne Agonizante, que é uma companhia de dança e teatro, dança contemporânea e teatro lá de São Paulo, dos principais coreógrafos, do Sandro Borelli, um dos maiores, os mais renomados coreógrafos lá. Eles vão estar em Alta Floresta. Nós continuamos realizando algumas ações lá no espaço. A gente vai realizar sessões de cinema nesse mês agora. Nós temos ainda 2 domingos que nós vamos ter sessões de cinema. Um sábado também nós vamos ter. Sim. Agora, semana que vem, nós vamos ter 2 momentos, que é na segunda-feira e acho que na sexta, tem que confirmar, mas a gente vai estar divulgando. Nós vamos fazer contações de histórias lá para as escolas do município. Opa, legal. E em breve, aí até um recado para a galera que frequenta o espaço lá para acompanhar o Arte Dalton, música ao vivo e tal. Essa sexta agora a gente não fez, mas nós já estamos pensando, trabalhando, e nós vamos fazer também algumas atividades. Então, assim, estão todos convidados. Está sempre acontecendo alguma coisa lá no nosso espaço e as pessoas estão convidadas para ir lá. Tem a biblioteca. Está em aberto, está aberto lá. Perfeito. E aí eu quero até deixar aqui um recadinho, né? Foi falado aí do Fórum Telespires e tal. E lá na ocasião foi feito o lançamento de um livro que tem uns 20 ou mais artigos científicos discutindo essa questão das barragens, os efeitos disso. E o pessoal do fórum deixou um livro lá na biblioteca do Teatro Experimental. Então, se alguém tiver curiosidade, quiser conhecer esse material, está lá na nossa biblioteca à disposição. E o filme, Ronaldo? O filme vocês não têm... Vocês têm alguma cópia do filme que passou ou não? O complexo? Não temos. Não temos. Otchekari, né? Que é o nome do... Otchekari é o nome do livro. Isso. É o nome do livro. Eu dei uma folheada no livro, é maravilhoso, tem muitos artigos, muitos temas. Então, se alguém tiver a fim de... Eu quero conhecer a Amazônia de agora, esse livro com certeza vai te dar um bom panorama. E quem quiser acompanhar o grupo, nós temos a página na internet e o nosso site, teatroexperimental.com.br. Maravilha, Angélica. Galera, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, Ronaldo Adriano, Angélica Miller e Jean Nunes. Muito obrigado por vocês terem cedido um pouquinho do tempo de vocês pra gente aqui, para que a gente pudesse esclarecer que esses temas são muito importantes aqui pro Satélite na Floresta e para os nossos ouvintes. Então a gente agradece demais a generosidade de vocês, tá? Esperamos a próxima volta de vocês e também os nossos ouvintes sabem que vocês estão aqui na produção deste programa, então também aguardem, porque a Voz das Palavras vai voltar em breve. Já gravamos vários poemas aqui com as vozes desses que vos falaram agora há pouco, e ainda vamos gravar mais, porque eu já fiz uma listagem lá dos próximos poemas, e a gente vai aí um momento que vocês estiverem um pouquinho mais livres, porque hoje nós vimos que realmente a gente vê o teatro lá funcionando, mas nos bastidores há muito, mas muito trabalho burocrático, né? Não é só o trabalho artístico, não, é o trabalho burocrático, porque sem o burocrático o artístico também não anda ali, né? Então não é fácil. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, e nós ficamos por aqui, voltamos a semana que vem, e para terminarmos este programa, nós vamos deixar a caríssima ouvinte ouvindo Flaviola e o Bando do Sol, que é um autor nordestino, que faz parte da psicodelia dos anos 70 nordestina, muito bom demais. As músicas Canto Fúnebre, O Tempo e Noite. A semana que vem nós voltamos a partir das 13 horas e o tema da semana que vem será Parto Humanizado e os trabalhos desenvolvidos pelas doulas. O que será que são as doulas? A Camila Sala estará conosco a semana que vem para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto
que está cada vez ganhando uma dimensão maior, as pessoas estão comentando mais sobre isso, a gente está vendo aí uma movimentação muito interessante nesse sentido do parto humanizado. Semana que vem a gente vai saber um pouquinho mais sobre o que isso significa. E agora, para a gente terminar, a gente fica então com o Flaviola, e o programa Satélite na Floresta volta a semana que vem a partir das 13 horas. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, caríssimo, caríssima ouvinte. Podia ter esquecido matado ou perdido já faz tanto tempo, tanto que eu podia até ter esquecido. Já faz tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que eu reclamo pelas coisas que eu amo.
até ter esquecido ou nascido outra vez. Noite,